Olá, segundos anos, aqui o professor Ivanildo, na resolução das questões, uma proposta de revisão para vocês, tá bom? Nosso assunto é análise combinatória, e aí a gente está nessa etapa final com permutação circular, arranjo e combinação simples. Então, toda a nossa atividade, todas as nossas questões vão estar dentro desses três temas, tudo bem? Então, aqui nós temos a nossa primeira questão da lista de atividade de vocês, que diz: de quantas maneiras 8 pessoas podem se organizar em uma roda para fazer uma oração? É algo muito conveniente, principalmente por um período, né, de aflição em que vivemos nos dias atuais. Vi a questão, estou dentro de análise combinatória, digamos que eu não tenho um tópico específico para ela, e como identificar, como reconhecer essa questão para me fazer alguma aplicação para começarmos a nossa resolução. Seria um PFC, né, um método, faço no método do traço, seria uma permutação simples, com repetição, circular, seria um arranjo, uma combinação, como identificar? Então, assim, em primeiro momento, eu quero destacar alguns elementos que fazem necessário na questão, por exemplo, a palavra 8. De quantas maneiras 8 pessoas podem se organizar. Quando eu falo 8 pessoas vão se organizar, eu estou dizendo que todas elas estão envolvidas. Então eu não quero organizar só uma parte dessas pessoas, eu quero que todas se envolvam nessa organização, nessa nova ordem. E aí a gente já desconsidera o arranjo ou combinação. A gente sabe que o arranjo e a combinação, o N, né, e o P, não são iguais. Pelo menos não deveria ser, né? Então nós estamos diante de uma permutação. Falta só eu reconhecer se seria uma permutação simples, com repetição, ou a nossa permutação circular. Então, uma palavra também, consideramos de grande importância, uma roda para fazer uma oração. Essa palavra roda nos dá uma ideia de círculo, e aí já nos remete a uma permutação circular. Então, seriam esses dois pontos de interpretação inicial. Estou diante de uma permutação circular, preciso também reconhecer a nossa forma, né, de permutação circular, que seria n menos 1 fatorial. E aí o meu n na questão são as 8 pessoas envolvidas, e eu só preciso fazer 8 menos 1 fatorial, ou seja, 7 fatorial. Se você fizer o cálculo aí, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, você vai encontrar 5.040. E a gente recomenda que esses fatoriais menores, pelo menos até o 6, você já tenha esse valor guardado na mente para facilitar os cálculos em ganho de tempo, tá bom? Olá, segundos anos, eu sou o professor Ivanildo, aí a gente vem com a proposta de revisão, na resolução do nosso TD, questões propostas sobre o nosso assunto, nosso tema análise combinatória, mais especificamente naqueles pontos finais ali, com permutação circular, arranjo e combinação simples, como a gente já vem trabalhando. Então, a gente vai resolver algumas questões com vocês nessa videoaula, e as demais da atividade a gente resolve em forma remota pela nossa videoconferência, tá bom? A segunda questão, uma questão um pouco mais desafiadora, então a gente trouxe aqui para vocês. Queremos formar uma roda com 5 rapazes e 5 moças, de modo que rapazes e moças sejam colocados em posições alternadas, nunca ficar 2 juntos, né? E aí essa seria a condição, a restrição da questão. Vem a nossa pergunta de quantos modos é possível fazer isso. Então, de antemão, assim, a gente pede que, após uma leitura, né, uma interpretação, uma anotação de alguns dados que se faz necessário, daí, né, quero destacar aqui os 5 rapazes, 5 moças, né, a quantidade de pessoas envolvidas, e que essas pessoas vão ser colocadas em uma organização, ou seja, nós vamos envolver todos. Nessa situação, a gente percebe que o nosso N é igual a P, né? E eu estou diante de uma permutação, só preciso entender se é uma permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. E aí vem uma nova palavra, né? Posições alternadas, queremos formar uma roda.
palavra que nós destacamos aqui, que nos dá uma ideia de círculo, né? Daí o nosso desenho aqui já adiantado, para dizer que nós estamos de fato diante de uma permutação circular. Se eu tenho uma permutação circular, então posso anotar que permutação circular se dá por n menos 1 fatorial. E aí vamos para a nossa questão, né? Vamos na tentativa de resolução. Distribuir 5 rapazes, 5 moças, gente, em uma roda, em uma mesa redonda, né? Nós precisamos destacar, por exemplo, 5 lugares disponíveis, né? Vamos pensar aqui em 5 lugares dispostos. E aí, nesses 5 lugares, vamos pensar em colocar os rapazes, primeiramente. É uma proposta de resolução. Então, digamos que nesse lugar aqui, coloco o rapaz 1, rapaz 2, rapaz 3, rapaz 4 e o rapaz 5. Nós estamos diante de uma permutação circular de 5 elementos, né? Isso é inquestionável. Então, se isso fosse numa fila, simplesmente eu teria uma permutação de 5 elementos. Como é circular, eu faço n menos 1. No caso aqui, ficaria 5 menos 1 fatorial, ou seja, nós teríamos 4 fatorial. Ao distribuir os homens, né, uma proposta de organização sobre a roda, né, nós teríamos aí 4 fatorial. Pensando agora nas meninas, nas moças, e aí eu sugiro sempre que vocês façam isso, uma proposta de organização, demonstre uma possível solução, para que você possa melhor visualizar. Então, pensando agora em distribuir as moças, né, o que é que nós podemos observar? Que as moças elas estão com os lugares pré-definidos, já que elas têm que ficarem alternadas com os rapazes. Eu não posso colocar 2 aqui ou 3 aqui, não. Ela já está com os espaços, né, definidos. O que eu posso pensar aqui é, por exemplo, a moça 1, eu posso até pensar em colocar ela aqui. Verdade. Entre o rapaz 1 e o 5. Mas essa moça 1, ela teria 5 lugares disponíveis. Mas optamos por 1. Digamos que fixamos ela aqui. A moça 2, eu posso, de repente, pensar nela aqui. Mas quantas possibilidades ela tinha? 4 possibilidades. 1, 2, 3 e 4. Se a moça 1 teria 5 possibilidades, a moça 2 tem 4 possibilidades. E a moça 3 ficaria com 3 possibilidades. 1, 2, 3. E aí sucessivamente. A moça 2 com 2 possibilidades. E obrigatoriamente a moça 1 nessa distribuição, nessa ordem, teria uma possibilidade. Então nós estamos diante de 5 fatorial. Essa seria a nossa proposta. Daí, ao colocar os rapazes, eu tenho 4 fatorial, organizo os rapazes e, consequentemente, as moças. Então, eu estou diante de uma multiplicação. Meu conectivo I, né, em análise combinatória, nos oferece uma multiplicação produto. Então, 4 fatorial vezes 5 fatorial ao colocar as moças, como a gente percebeu. 4 fatorial é 24, 5 fatorial, adiantando o cálculo, que a gente recomenda que alguns cálculos de fatorial você já tenha ele guardado um pouco em mente para garantir, né, a agilidade na resolução. E aí nós temos 120 vezes 24. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. No nosso cálculo aqui, nós temos 2.880, é a nossa resposta. Tudo bem? Essa foi a nossa questão 2. Então, gente, em continuidade à nossa correção, né, da nossa lista de questões, do nosso TD de álgebra, a gente destacou aqui a nossa segunda questão, que diz: Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas também diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. Essa é a proposta. E aí vem a nossa pergunta. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Aí temos as nossas alternativas. Então, assim, o que a gente pede inicialmente que seja destacado, né? A quantidade de livros que Lucas dispõe, né, que ele tem no seu total, quantidade de revistas que Milton também possui, e um número aqui destacado, né, que seria a quantidade de trocas proposta por eles mesmos entre livros e revistas. Bom, a gente só pode entender que nós estamos aqui com o N maior do que o P. Aí já descaracteriza a questão da permutação.
Já não tenho mais essa possibilidade. Eu já posso dizer que o meu N, eu tenho 2N aqui, né? O meu N pode ser 6 a quantidade de livros e pode ser 8 a quantidade de revistas. E o meu P é único, né? Porque é 3, já que a troca, né, prevalece sim, a quantidades iguais para livros e revistas. Bom, se eu estou diante de um arranjo ou uma combinação, eu preciso fazer uma segunda pergunta à minha questão. Se a ordem dessas trocas de livro com revista vai influenciar em alguma coisa, tem alguma importância? É como assim? Digamos que Lucas escolheu, né, dos seus 6 livros, ele vai escolher 3. Né? Então, eu penso aqui na forma de entrega que Lucas se dispõe. Lá pode ser via correio, entrega por veículo. Mas enfim, se vai os 3 juntos, se vai um cada semana, se vai 2, depois vai um. O que eu quero entender é que se essa ordem aí, indo um de cada vez, indo 2, depois indo o outro, se essa ordem importa, se já que ele escolheu aqueles determinados livros. Né? Então, digamos, dos 6 livros que ele tem, ele escolheu ali matemática, biologia, história. A ordem desses livros, na entrega desse livro, vai alternar em alguma coisa? Vai fazer com que Milton receba algum livro diferente, porque ele não recebeu todos juntos? Acredito eu que não, né? E a mesma ideia prevalece para Milton, com a questão da entrega das revistas, a ordem não se faz importante. Então, quando a ordem não importa, gente, nós estamos diante de uma combinação, tá bom? Então, combinação, a nossa formazinha de N tomada de P a P, né? Vai nos dizer o seguinte, que eu vou ter N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P também fatorial. E aí a gente recomenda, se quiser utilizar a fórmula sem nenhum problema, né? A aplicação da fórmula ela é útil com certeza. Mas a gente está sugerindo que você faça, né, um atalho, que você tenha ataque a questão de uma maneira mais rápida. E a gente sugere uma maneira mais direta de fazer, mas que vocês fiquem à vontade e resolver pela forma. Tá bom? Então, na verdade, nós temos duas combinações. Nós temos uma combinação para Lucas, ou seja, quando ele se dispõe em trocar, né, dos 6 livros que ele tem, ele quer trocar 3. E nós temos também uma combinação para Milton, onde ele, das 8 revistas, ele também pretende trocar 3. Apenas o cálculo que eu preciso definir aqui, se é mais ou vezes, então entra uma outra interpretação também do análise combinatória. A troca vai acontecer com os livros de Lucas e as revistas de Milton. Então não é um ou, é um i. Daí eu tenho uma multiplicação. Volto a dizer, na resolução, na distribuição das questões, aí, na sequência resolutiva, você pode utilizar a fórmula, substituir o N e o P dentro da fórmula, fazer os devidos cálculos, ou simplesmente você pode utilizar o atalho que sugere que você abra o 6, abra o N, né, quantas vezes o P determinar. Então eu vou fazer o 6 abrir na forma sequencial, né, como fosse em forma fatorial. Só que eu vou abrir 3 vezes porque o meu P é 3. E como é uma combinação, eu coloco no seu denominador um 3 fatorial para desfazer aquelas contagens que foram feitas desnecessárias, já que aqui a ordem não importa na combinação. E a mesma ideia vale vezes o 8, eu vou abrir ele, descendo sequencialmente, 3 vezes também, já que o meu P é 3. E aí embaixo também mais uma vez o N fatorial, 3 fatorial. Sugerimos aqui uma simplificação, 3 fatorial nós sabemos que é 6, posso cancelar aqui, e esse é o 3 fatorial também pode cancelar aqui. Então nós teremos uma multiplicação de 5 vezes 4, 20, 20 vezes 8 vezes 7, 56. Bom, se fosse 10 vezes 56, nós teríamos 560, né? Então se eu pego 560 mais 560, 500 mais 500, 1000, 60 mais 60, 120. Então 1120. Na sua lista aí, a letra D. Tudo bem? Pronto, aqui a gente finaliza
nossa sequência de resolução, na correção do nosso TD de álgebra, né, com a 7ª questão, onde diz: em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para os cargos de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, como de praxe, né, a gente vai estar anotando aqui alguns elementos que a gente considera importante para o entendimento, para a compreensão de nossa questão. E aí, de antemão, já penso aqui no 15 funcionários, né, uma totalidade aí que nós temos. De repente, esse 15 já pode ser o meu N. Eu já venho aqui e resisto ele. E aí você deve estar se perguntando, cadê o meu P? Né? Cadê as partes dessa total? Cadê o subconjunto do conjunto total N, 15 funcionários? Então é o seguinte, a partir do momento que diz que vai ter uma escolha, né, de vaga, vai ter uma disposição, as vagas de diretor e vice-diretor de uma empresa, então já fica subentendido ali, né, nas entrelinhas, que o meu P é as duas vagas que tem disponível, ou seja, numa totalidade de 15 funcionários, do meu N 15, eu vou poder escolher 2 desses 15 funcionários. Então, o meu N maior do que o P já não poderia ser uma permutação, e eu estou diante de um arranjo, uma combinação, onde quem me responde isso mais uma vez é a questão da ordem, se ela é importante ou não. Então é o seguinte, se essa escolha, se essa seleção de candidato vai ocorrer através do voto, né, voto direto, individual dos membros da empresa, então, se essa ordem se faz importante, né, então, digamos, se for por quantidade de votos, imagina ali o líder, o vice-líder da sala, como é feito geralmente a escolha em sala de aula. Se for por quantidade de votos, quem tirou mais voto, João, vai ser o líder. Quem tirou menos voto, Pedro, vai ser o vice-líder. Então, assim, se isso se inverter, vai ter alguma mudança? Então, coloca Pedro e João mesmo aí, não importando a ordem. A gente vê que se eu modificar os nomes, né, a sequência, eu vou estar modificando, consequentemente, os cargos. Né? Então, aí percebemos nitidamente que a ordem se faz importante. Se a ordem é importante, nós estamos diante de um arranjo. E a gente já faz uma fala mais geral, né, que geralmente quando a gente for ter um arranjo, né, de uma questão que nos propõe a forma de arranjo, a resolução de arranjo, nós vamos ter geralmente a sugestão de cargos, já para que torne essa ordem importante, tá bom? Então o arranjo, nossa forma de arranjo, N tomado de P a P, nós sabemos que é o N fatorial sobre N menos P fatorial. Dizer também que o arranjo pode ser feito pelo atalho, como a gente fez a questão anterior de combinação, né, questão 5, como também pode ser através do PFC, né, lá pelo método tracinho, princípio fundamental da contagem. E aí você fica bem a critério de como você queira fazer. Então, tá aqui, eu tenho 15 funcionários, vou escolher 2. Se eu quiser, de repente, quero fazer pelo PFC, pelo método traço. Então, como seria? Tenho 2 traços aqui, né? Onde para escolher o primeiro, vamos dizer, o presidente, ou pode ser qualquer um dos 15 funcionários aí propostos. Então, eu teria 15 possibilidades. E para mim escolher o escolhido, né? Entendendo que já foi escolhido o presidente, o diretor, o vice-diretor, ficaria para mim 14 possibilidades. E aí eu escolho o diretor e o vice-diretor, por isso uma multiplicação I. 15 vezes 4, 14, desculpa. Eu vou ter aqui 20, 210. Esse pelo princípio fundamental. Tá, mas se eu fizer por arranjo, pela forma, pelo atalho, certamente é o mesmo valor. Digamos que eu pense no atalho. O meu 15 desce quantas vezes for o meu P. Então 15, como o P é 2, 15 vezes 14, que é a proposta de resolução também 210. Aí as duas maneiras de fazer também, aplicando a fórmula tranquilamente.